Carandiru. No dia 2 de outubro de 1992, a maior casa de detenção da América Latina, o Carandiru, em São Paulo, era um caldeirão prestes a ferver. Uma briga entre facções em um pavilhão levou a uma rebelião que a administração do presídio não conseguiu controlar. Em vez de uma negociação, a resposta do Estado foi uma operação de guerra. A polícia militar, com mais de 300 homens, invadiu o pavilhão 9. O que se seguiu não foi um confronto, mas uma execução. Os PMs, usando armas de alto calibre, atiraram contra presos que já se rendiam, muitos desarmados e encurralados em suas celas. A ação foi marcada por extrema brutalidade, com relatos de tortura e execuções sumárias após a rendição. O saldo foi de 111 presos mortos, e nenhum policial foi ferido gravemente, evidenciando a desproporcionalidade. O episódio chocou o Brasil e o mundo, tornando-se o símbolo máximo da violência estatal e da degradação do sistema prisional. O médico Drauzio Varela, que trabalhava no local, imortalizou o horror em seu livro Estação Carandiru. A tragédia inspirou o impactante filme Carandiru, de 2003, dirigido por Hector Babenco, que levou a história para um público massivo e eternizou a memória das vítimas. Anos depois, o comandante da operação, Coronel Biratã Guimarães, foi condenado, mas a sentença foi anulada. A impunidade e a memória das 111 vítimas permanecem como uma sombra sobre a história do Brasil. Candelária. Na madrugada de 23 de julho de 1993, um grupo de cerca de 70 crianças e adolescentes dormia no adro da Igreja da Candelária, no coração financeiro do Rio de Janeiro. A presença deles era um incômodo para a limpeza social da área. Por volta das 2 horas da manhã, 2 carros pararam próximo à igreja. De dentro, homens armados, muitos deles policiais militares à paisana, começaram a atirar indiscriminadamente contra os jovens que dormiam. Os tiros foram precisos e cruéis. Alguns que tentaram fugir foram perseguidos e executados a poucos quarteirões dali. A ação foi meticulosa e com intenção clara de exterminar. 8 jovens, entre 11 e 19 anos, foram assassinados. A chacina da Candelária tornou-se um marco na luta pelos direitos humanos no Brasil, expondo de forma chocante a violência contra a população em situação de rua e a prática de extermínios por grupos de extermínio, muitas vezes com envolvimento policial. A imagem de Wagner dos Santos, um dos sobreviventes que ficou paraplégico, tornou-se um símbolo de resistência. O caso gerou grande comoção internacional e pressionou o poder público, mas a sensação de injustiça perdura, com alguns dos envolvidos condenados apenas anos depois. Vigário Geral. Em agosto de 1993, a comunidade de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, era um território controlado por uma facção. A tensão com a polícia era alta. Dias antes do massacre, 4 policiais foram executados dentro da favela, supostamente por ordem de traficantes locais. Na noite de 29 de agosto, como uma resposta de vingança, um grupo de aproximadamente 30 homens, majoritariamente policiais militares e integrantes de um grupo de extermínio conhecido como Cavalos Corredores, invadiu a comunidade. Eles não foram atrás de criminosos específicos. A operação era de terror. Invadiram casas, bares e vielas, atirando contra qualquer pessoa que encontrassem pela frente. Civis inocentes, pais de família, jovens, foram executados sumariamente em uma carnificina que durou horas. 21 pessoas foram mortas. A chacina de Vigário Geral expôs a guerra não declarada entre facções e milícias, e a prática de justiçamento por partes de agentes do Estado. A brutalidade e o caráter coletivo da punição chocaram até mesmo uma sociedade já acostumada à violência. O legado foi a criação da ONG Viva Rio, em resposta à tragédia, e a consolidação do entendimento de que a segurança pública no Rio era um campo de batalha com regras distorcidas. Eldorado dos Carajás. Em 17 de abril de 1996, cerca de 1.500 trabalhadores rurais do Movimento do Sem Terra, MST, bloqueavam a rodovia Pará 150, em Eldorado dos Carajás, no Pará, para pressionar por reforma agrária. A tensão com o governo do estado e com fazendeiros da região era extrema. A polícia militar foi enviada para desbloquear a estrada a qualquer custo. 2 grupos policiais cercaram os manifestantes, que estavam desarmados e majoritariamente com ferramentas de trabalho. Sem diálogo, a polícia partiu para ação violenta. Usando armas de fogo, inclusive de alto calibre, atiraram a queima-roupa contra o sem terra. Cenas de execução sumária, corpos sendo arrastados e mutilados,
marcaram a ação. 19 trabalhadores foram mortos, embora movimentos sociais afirmem que foram 21. A imagem do agricultor Osiel Silva, com o rosto dilacerado por uma bala, correu o mundo. Eldorado dos Carajás tornou-se o símbolo internacional da violência no campo brasileiro e da luta sangrenta pela terra. A data, 17 de abril, foi instituída como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Apesar de dezenas de policiais terem sido levados a julgamento, a impunidade foi a regra, com a maioria absolvendo os acusados, mostrando a força do poder latifundiário na região. Complexo do Alemão. Em 21 de julho de 2022, uma grande operação policial foi deflagrada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com o objetivo de prender líderes de uma facção criminosa. A ação foi planejada como uma incursão em território hostil. A operação rapidamente se transformou em um conflito armado de grandes proporções. Houve intenso tiroteio, com policiais usando fuzis e até helicópteros. Moradores relataram execuções sumárias, impossibilidade de socorrer feridos e uma ação que pouco diferenciou criminosos de civis. A polícia militar afirmou que todos os mortos eram suspeitos, mas testemunhas e organizações de direitos humanos contestaram veementemente essa versão. 25 pessoas foram mortas, tornando-se a operação policial com o maior número de mortos em uma única incursão na história do estado do Rio. O episódio reacendeu o debate sobre a política de guerra às drogas, a letalidade policial e a eficácia de operações que colocam em risco a vida de milhares de moradores de comunidades. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, STF, que já havia estabelecido limites para operações em favelas durante a pandemia, questionando a legalidade e a proporcionalidade de ações tão letais. Suzano. Diferente das outras, a chacina de Suzano, em 13 de março de 2019, não teve motivação policial, social ou facionada. Foi um ataque premeditado por dois jovens, um de 17 e outro de 25 anos, ex-alunos da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Os atiradores, armados com revólver, uma besta e machados, invadiram a escola. Eles não tinham um alvo específico. Agiram com frieza e crueldade, atacando alunos e funcionários que estavam no pátio e dentro das salas. Ataques com a besta e o machado mostraram um nível de brutalidade singular. Antes de ir à escola, assassinaram o tio de um deles e também invadiram um comércio próximo. 10 pessoas foram mortas, 5 alunos e 5 funcionários da escola. Os 2 atiradores cometeram suicídio. O episódio marcou profundamente o Brasil, sendo um dos primeiros grandes ataques do tipo em escolas. Trouxe à tona discussões urgentes sobre saúde mental, bullying, acesso a armas, a cultura do ódio na internet e a segurança nas escolas. Suzano deixou claro que a violência extrema pode surgir de formas inesperadas, exigindo uma reflexão profunda sobre a sociedade como um todo. Complexo do Alemão e da Penha. Em outubro de 2025, o estado do Rio de Janeiro deflagrou uma das maiores operações policiais de sua história, mobilizando cerca de 2.500 agentes. O alvo eram os complexos do Alemão e da Penha, redutos fortemente controlados pelo Comando Vermelho, CV. A ação, batizada de Operação Containmentia, foi planejada durante um ano e ocorreu em um momento de crescente tensão pelo controle territorial na cidade, às vésperas de grandes eventos internacionais. A investida rapidamente se transformou em um conflito de proporções bélicas. Os traficantes reagiram com uma organização inédita, utilizaram drones para lançar granadas contra as tropas policiais e, em uma retaliação para paralisar a cidade, incendiaram e bloquearam vias com mais de 70 ônibus roubados. O tiroteio foi intenso e prolongado, com relatos de moradores sobre execuções sumárias e a impossibilidade de resgatar feridos. A polícia afirmou ter neutralizado dezenas de criminosos e apreendido quase uma centena de fuzis. O saldo oficial foi de mais de 100 mortos, entre 119 e 132, de acordo com diferentes fontes, incluindo 4 policiais, tornando-se a operação mais letal já registrada no estado. A operação gerou condenação imediata de organizações nacionais e internacionais de direitos humanos, como a ONU e a Human Rights Watch, que expressaram horror e pediram investigações independentes. O evento escancarou a falência do modelo de guerra às drogas e a sua altíssima letalidade, que incide principalmente sobre jovens pobres e moradores de favelas, sem atingir as lideranças do tráfico. UNAI. Em 28 de janeiro de 2004, 4 auditores fiscais do Ministério do Trabalho, Nelson José da Silva, João Batista Soares de Laje, Eratóstenes de Almeida Gonçalves e Ailton Pereira de Oliveira foram até a Fazenda Bocaina, em Unai, MG,
para investigar uma denúncia de trabalho análogo à escravidão. Eles estavam cumprindo seu papel de combate a uma prática criminosa que persiste no agronegócio brasileiro. A inspeção representava uma grande ameaça financeira aos donos da fazenda. Em uma emboscada premeditada, os fiscais foram atraídos para uma área rural isolada sob o pretexto de nova fiscalização. Lá, foram rendidos por pistoleiros e executados com tiros a queima-roupa. O objetivo era claro: calar quem ousava desafiar o poder de criminosos poderosos e corruptos. O massacre de Unai, como ficou conhecido, tornou-se o símbolo da perigosa luta contra o trabalho escravo no Brasil. O caso revelou a rede de corrupção e violência usada por alguns empresários rurais para manter seus lucros. 4 réus, incluindo o fazendeiro Norberto Mânica, foram condenados. A tragédia levou à instituição do Dia Nacional do Auditor Fiscal do Trabalho, na data do massacre, e da medalha Nelson José da Silva, homenageando um dos heróis mortos. Apesar das condenações, o crime é um lembrete sombrio dos riscos enfrentados por aqueles que combatem crimes poderosos no interior do Brasil.